Muito boa noite, irmãos. Eu estou muito ciente nesta noite da responsabilidade de comunicar a palavra de Deus para vocês, e é com muito temor e muita dependência de Deus que eu o faço, porque ela diz respeito aos desejos do nosso coração, às decisões que tomamos na vida, para que sejam exatamente aquelas que Deus quer que façamos ou experimentemos. Eu gostaria que vocês imaginassem comigo, certa vez Jesus fez uma afirmação para alguém tão séria, mas tão séria, de uma grandiosidade tão imensa. E eu gostaria que você tentasse imaginar Jesus falando isso para você. Como você receberia esta afirmação extraordinária, fora de série, impressionante, que ele fez a alguém quando esteve aqui? Ele disse para essa pessoa: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Imagine Jesus falando isso para você. Olha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra será ligado no céu. O que você desligar aqui será desligado no céu. Não é impressionante isso? Fantástico, não é verdade? Eu iria tremer de cima a baixo, de baixo a cima, e não saberia muito bem como receber esta afirmação de Jesus. E note, quando Jesus fala do reino dos céus, ele não está falando do céu, esse céu por onde navegam os aviões, nem tampouco e somente os céus fora da estratosfera terrestre, onde circulam aí os foguetes, as naves espaciais, os satélites e assim por diante. Não, ele está falando do lugar onde ele governa o universo todo, do lugar onde Deus governa todo o universo. É os céus, é o reino dos céus. É onde Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz a Bíblia. Vou te dar as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado nos céus. Gente, nós precisamos entender perfeitamente, com muita clareza, o que Jesus está dizendo aqui, porque isso é sério, é muito sério. E nós precisamos entender isso, porque nós vamos fazer uso do que Jesus falou aqui. Eu me lembro muito bem de uma das vezes em que fui participar daquela conferência de líderes lá nos Estados Unidos, e nós temos o privilégio, quando vamos participar dessa conferência, de ficar hospedado nas casas das famílias daquela igreja que hospeda a conferência. E nessa ocasião em que eu fui, quando eu cheguei na casa onde eu ia ficar hospedado, tinha um bilhetinho colado na porta da casa. E nesse bilhetinho a família escreveu para mim assim: olha, nós não estamos em casa, houve um falecimento na família, nós precisamos viajar, a porta está aberta, você por favor entre, a chave está pendurada num lugar ali específico onde eles penduram a chave, e você pode ficar à vontade, a casa é sua, usufrua, nós vamos ficar alguns dias fora, mas voltaremos. Fique à vontade. É incrível isso, eu fiquei assim, meio abobalhado, né?
Isso não acontece muito aqui na nossa terra, mas lá aconteceu. Numa outra ocasião, isso mais no meu tempo de jovem, ainda me lembro disso, faz muito tempo, mas eu ainda me lembro disso. Nós estávamos no momento assim do final do curso do seminário, e no nosso seminário havia uma tradição, quando chegava mais ou menos no final do curso, no terceiro ano, eu ainda ia fazer mais 2 anos, mas no terceiro ano, a turma que estudou junto durante esses 3 anos saía para uma viagem, a gente chamava de fuga. De repente, num dia que ninguém esperava, a turma desaparecia do seminário e nós íamos passar uns dias fora. E na nossa fuga nós fomos para Ilhabela, primeira vez que eu estava indo para Ilhabela, e nós tivemos um privilégio imenso. Um irmão, uma família da igreja onde a Cristina fazia o ministério de fim de semana, eles eram muito ricos, riquíssimos. E eles tinham uma propriedade na Ilhabela fantástica, acho que tinha aproximadamente 3 casas ou 4 casas. Tinha a casa principal, que era uma casa imensa, enorme, muito bem equipada, e algumas outras casinhas menores que eram para os filhos. À beira-mar, assim, uma propriedade que tinha o mar para eles, assim, né? Então, nós estávamos com toda a turma lá, e a Cristina e eu, que conhecíamos os donos da casa, nos sentimos muito responsáveis, né? Imagina uma turma de estudante numa casa como aquela lá, e assim, e muitas vezes, né? Numa situação como essa, a gente meio que perdia o controle, né? Porque era guerra de travesseiro, era bagunça, né? Aquele negócio de estudante, né? E eu só ficava, gente, por favor, não mexa nisso, cuida com aquele vaso, por favor. Eu estava só preocupado em cuidar da casa, né? Por quê? Porque essa família confiou as chaves da casa deles nas nossas mãos, especialmente na minha e na mão da Cristina, e nós nos sentimos extremamente responsáveis para a gente entregar a casa para aquela família em ordem, nada quebrado, né? Então, e aí o pessoal começou a zoar comigo, né? Me chamava de, seu zelo, né? Muito zelo demais, né? Menos, né? Foi uma luta, mas nós conseguimos entregar a casa em ordem para eles. Mas é mais ou menos isso, quando alguém entrega as chaves da casa na mão de alguém, ele está dizendo, olha, eu confio em você, que você vai cuidar bem das minhas coisas, não são nossas coisas, foram colocadas ali à nossa disposição para usufruirmos aquelas coisas, mas nós deveríamos nos sentir tão responsáveis de entregá-la conforme nós a recebemos, né? E quem entrega tem aquela confiança, na certeza de que nós realmente vamos cuidar bem dos seus bens, como se nós fôssemos os próprios donos. Eu, naquelas 2 experiências, eu me senti como se eu fosse o dono daquela casa, e eu tentei cuidar da melhor maneira possível nessas 2 ocasiões. Por isso eu acho que muito apropriado chamar o tema desta minha mensagem, as chaves do reino dos céus, porque é dessas chaves que nós vamos falar hoje. A quem Jesus falou isso em primeiro lugar? Vamos ver a quem ele confiou as chaves do reino dos céus, e eu quero convidar então você a lermos juntos o texto que está lá em Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. Vamos entender o contexto envolvido nessa experiência. Começando com o versículo 13, do capítulo 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam,
Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou ainda um dos profetas. Mas e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus respondeu para Simão: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas da morte, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Que o Espírito Santo de Deus, que ilumina a nossa mente para entender a sua palavra, ilumine a cada um de vocês nesta hora. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Foi para Pedro, Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus, um dos mais próximos discípulos de Jesus. Quando Pedro fez essa afirmação categórica e com tanta convicção: Tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro demonstrou com sua resposta uma perfeita sintonia com o reino dos céus. Ele estava em sintonia com o reino dos céus, quando afirmou que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. Pedro, como seus companheiros, vinha seguindo ao longo desses 3 anos este mestre, Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, como discípulo. E Pedro vinha testemunhando quem realmente Jesus era, através dos atos poderosos que ele realizou ao longo de toda essa caminhada, através dos seus ensinamentos, feitos com tanta autoridade. Pedro viu Jesus multiplicando aqueles pães e peixes, curando pessoas, paralíticos, pessoas, ressuscitando outras pessoas que estavam mortas, expulsando demônios, demonstrando o seu poder espiritual no mundo espiritual de pessoas atormentadas. Pedro viu Jesus caminhando sobre o mar, e ele mesmo caminhou em direção a Jesus, sob a ordem de Jesus. Pedro experimentou tantas coisas enquanto ele convivia com Jesus, que ele tinha plena certeza quem Jesus era. Tu és o Cristo, quem nós esperávamos tanto. Tu és o Filho de Deus, tu és o próprio Deus. Ele não está expressando aqui apenas uma opinião. Não, também não é só o desejo de que Jesus fosse o Filho de Deus. Não, ele está expressando aqui a sua certeza, a sua convicção. Ele estava em plena sintonia com o reino de Deus, com o reino dos céus. Ele estava em plena sintonia com a revelação de Deus. Deus deu essa revelação a ele, e ele expressou isso tranquilamente, sem nenhuma sombra de dúvida. Então Jesus só pôde dizer isso para Pedro: Pedro, você é uma pessoa feliz, porque isso não foi revelado a você por vontade de nenhum homem, de nenhuma pessoa, de nenhuma situação aqui terrena. Não, isso foi revelado diretamente de Deus. Deus revelou isso para você,
E você estava em tanta sintonia com Deus que isso se tornou muito natural. Você dizer isso, muito embora fosse uma coisa extraordinária, dizer isso a meu respeito. Você não poderia ter dito isso a respeito de mais ninguém, só de mim. Mas você falou isso com tanta convicção, com tanta naturalidade. Deus deu essa revelação a você. Você está em perfeita sintonia com Deus. E Jesus demonstra então estar disposto, por causa disso, a confiar as chaves do reino dos céus a Pedro. Então vamos entender um pouquinho o que foi dito aqui, né? Jesus disse para Pedro: Pedro, eu lhe digo uma coisa, você é Pedro, pedra, e sobre esta pedra, a mesma palavra, praticamente a mesma palavra, você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. As portas da morte não prevalecerão contra ela, não poderão vencê-la, não poderão vencer a igreja. A igreja vai ter um poder sobre a morte, e eu estou dizendo que eu vou edificar esta igreja sobre esta pedra. Qual pedra é esta? Os estudiosos têm muitas teorias a respeito. Existem pelo menos 3 possibilidades principais. A primeira é que a pedra é o próprio Pedro. E há uma controvérsia muito grande entre protestantes e católicos a respeito desta possibilidade, dessa interpretação de que Pedro seria a pedra sobre a qual Jesus edificaria a igreja. Eu particularmente não tenho muito problema quanto a isso, não. Lá em Efésios nós lemos que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Há um fundamento, e essa pedra fundamental pode muito bem ser os apóstolos, pode ser este apóstolo, e eu não tenho muita dificuldade em admitir essa possibilidade. Mas há uma segunda possibilidade de que a pedra seja a afirmação de Pedro. Esta afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre a qual a igreja seria edificada. Então a pedra é esta afirmação de que a igreja será edificada sobre este fundamento, esta afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma possibilidade, não vejo nenhum problema também com relação a essa interpretação. E há uma terceira, de que a pedra é Jesus. E quanto a isso nós não temos dúvida nenhuma. Afinal, Jesus é a pedra angular, rejeitada pelos construtores, como diz a palavra de Deus. Ele é a pedra, e ponto final, e não tem dúvida a esse respeito. Para mim não é tão importante qual dessas possibilidades é a mais certa. Podem ser as 3, pode ser uma delas, eu não tenho problema nenhum. Agora, aceitarmos o fato de Pedro ser a pedra, não implica necessariamente de que ele tenha se tornado uma autoridade acima de todas as autoridades humanas, uma autoridade infalível, incapaz de pecar, sobre a qual a igreja seria edificada. A igreja é edificada sobre um homem criado por Deus, como qualquer um de nós, um homem, e que se tornaria a partir daquele momento um homem infalível, sem pecado, com uma autoridade sobrenatural. Não, isso nós não podemos admitir, mesmo porque nós vamos ver daqui a pouquinho que Pedro não é esse infalível. Não. Nem ele iniciou uma dinastia sagrada de homens que vêm se assumindo essa posição
uma posição intocável, infalível, como líder da igreja. Não, não pode ser isto. Pedro, sim, foi uma figura, um personagem singular neste momento da história da humanidade. Isso ele foi. Na inauguração por Jesus do reino dos céus aqui na terra. Eu creio que o reino dos céus sempre governou a humanidade, desde o início da humanidade até o fim da humanidade. O reino dos céus governa a terra, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas depois que a humanidade se extraviou pelo pecado e se afastou de Deus, houve um momento na história da humanidade em que Deus precisava finalmente lançar os fundamentos do reino e dizer: olha, quem reina aqui neste lugar sou eu. Isso aconteceu quando Jesus veio. Então, Pedro estava lá. Ele foi coadjuvante do estabelecimento do reino dos céus, como prometeu Jesus nesta mesma ocasião, no versículo 28, quando ele disse: eu garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Ele está dizendo para aqueles discípulos: olha, eu quero dizer para vocês que vocês verão a chegada do reino. Alguns acham que esta é uma referência à transfiguração de Jesus, que ocorreria algum tempo depois, pouco tempo depois. Mas na verdade Jesus estava fazendo uma alusão à inauguração do reino de Deus sobre a terra, que só se concretizou depois que ele morreu, depois que ele foi ressuscitado, derrotando a morte e finalmente subiu aos céus. Por isso ele pode afirmar que as portas do Hades, ou as portas da morte, não podem vencer a igreja que foi inaugurada justamente com a ressurreição de Jesus da morte. Jesus venceu a morte, voltou a viver depois de estar morto 3 dias. E Pedro foi o principal personagem no estabelecimento do reino dos céus na terra, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus e acompanhando em sua morte, ressurreição, ascensão. Ele foi uma testemunha ocular de tudo isso que aconteceu com Jesus. E ele passou pela experiência da descida do Espírito Santo naquela festa de Pentecostes, e ele foi um dos principais instrumentos para aquelas milhares de conversões que aconteceram naquele dia, após a sua pregação do Evangelho. Pedro foi, de fato, uma figura central na inauguração da Igreja de Cristo, do reino dos céus aqui na terra. Mesmo sendo assim um personagem tão importante, esta palavra de Jesus, de que ele entregaria as chaves do reino dos céus, não pode ser aplicada tão somente a Pedro. Aliás, vai ficar muito claro quando Jesus fala isso de uma forma muito mais abrangente, logo depois. Porque aos olhos de Jesus, todos nós, você e eu, todos nós, somos igualmente portadores das chaves do reino dos céus. Jesus, por isso eu no início fiz esse teste de imaginação. Imagine Jesus falando isso para você, porque Jesus está falando isso para você e para mim. Olha, eu vou entregar as chaves do reino dos céus nas suas mãos.
a todos nós. Porque um pouco mais à frente, Jesus afirma que não só Pedro tem a prerrogativa de ligar e desligar as coisas que dizem respeito ao reino dos céus, mas a toda a igreja, todos nós que fazemos parte da igreja, temos essa autoridade. Veja só o que diz lá em Mateus 18, de 17 a 20. Disse Jesus: digo-lhes a verdade, tudo que vocês, agora ele está incluindo vocês, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês, concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Bom, agora a coisa chegou para nós, agora é conosco. Ele está dizendo: eu entrego as chaves do reino dos céus na sua mão. Quando vocês se reúnem, tomam uma decisão, se vocês estão reunidos em meu nome, eu estou ali com vocês, e o que vocês decidirem, está decidido. O que é que isso significa? Vamos com cuidado aqui, tá bom? Nós estamos aqui pisando em ovos, e nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. O que isso significa? Será que isso significa que nós podemos impor a nossa vontade, fazendo Deus ligar e desligar as coisas, conforme nós queremos, de acordo com a nossa própria vontade, os nossos desejos? Será que é isso que Jesus está dizendo? Olha, se vocês concordarem em alguma coisa aí, é só falar com Deus e Ele vai fazer. É isso que Jesus está dizendo mesmo? Seria, talvez muitos gostariam de que eu dissesse sim, é isso mesmo, né? Não é bem isso, não. É claro que não. A própria história demonstra que as coisas não são assim. Porque em nome de Jesus, a igreja cometeu erros terríveis. Homens, em nome de Deus, praticaram atrocidades que Deus jamais aprovaria. Isso aconteceu nas cruzadas, isso aconteceu na Inquisição, isso acontece nos dias de hoje. Tanta bobagem, tanto absurdo, tantas coisas que são feitas pela igreja em nome de Deus, e que você olha e você fala: Deus não está nisso, é impossível que Deus esteja nisso. Mas aquelas pessoas dizem: não, mas nós estamos reunidos aqui em nome de Deus e decidimos fazer isso e aquilo, e a gente fica pasmo. Como é que vocês podem fazer uma afirmação dessa? Dizer que o que vocês estão fazendo é em nome de Deus? Que as decisões que vocês estão tomando, Deus está aprovando? O diálogo de Jesus com Pedro vai eliminar qualquer possibilidade de acharmos que nós temos o poder de torcer a vontade de Deus para atender a nossa vontade pessoal. Veja só a sequência da história. Continuando aqui em Mateus 16, agora a partir do versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, o mesmo Pedro, na mesma hora, no mesmo momento, quando ele ouviu Jesus dizer:
Pedro, você é uma pessoa feliz, o que você está dizendo, Deus revelou para você, você está falando uma verdade. Agora Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Satanás é adversário. Agora Pedro assume o papel de adversário de Jesus. Para trás de mim, adversário. Você é uma pedra, mas você é uma pedra de tropeço para mim. Você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Veja que coisa maluca, que esse é meio, parece que Pedro é meio, assim, esquizofrênico, não é? Porque primeiro ele fala, você está falando uma revelação de Deus, agora você não está falando das coisas de Deus. Que esquizofrenia espiritual de Pedro. Agora Pedro não está mais seguindo uma revelação do Pai, ele não está mais conectado com o reino dos céus, ele não está mais falando das coisas de Deus, ele está dando uma opinião humana, é a opinião dele, muito humana. Ele não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Ele está tentando desligar alguma coisa que já estava ligada no céu, que ninguém podia desligar. Jesus ia morrer, ele veio para isso, ninguém podia desviar Jesus disso, ninguém podia desligar a vontade soberana de Deus de ter enviado Jesus para morrer por todos nós, contrariar a vontade de Deus. E quando Pedro tenta fazer isso, ele na verdade identifica-se com o adversário de Deus, com o diabo, com Satanás. Ele deixa de ser a pedra sobre a qual Deus pode edificar a sua igreja, para tornar-se a pedra de tropeço. Por isso, muita calma nessa hora. Não vamos concluir precipitadamente as coisas. É preciso entender. Jesus está dizendo para nós que se 2 ou 3 de nós reunirmos-nos e concordarmos sobre algum assunto e pedirmos ao Pai dos céus, Ele fará, Ele ligará, Ele desligará qualquer coisa que nós decidimos aqui reunidos, numa condição: se esta reunião acontecer em nome de Jesus. Nós precisamos entender o que é fazer alguma coisa em nome de Jesus. Usar o nome de Jesus em nossas orações, e nós tornamos isso uma tradição, uma coisa até automática, em nome de Jesus, amém. Não, quando nós oramos em nome de Jesus, não significa ter uma senha mágica, uma senha milagrosa, que libera automaticamente o poder de Deus para atender os nossos pedidos, sejam os pedidos que forem. Não. Significa isso sim, que vamos pedir algo, vamos ligar algo, ou desligar algo, como se o fizéssemos no lugar de Jesus, como se Jesus estivesse fazendo isso, ou que o faríamos como Ele faria. Nós estamos no lugar de Jesus e vamos tomar as decisões que Jesus tomaria, vamos pedir algo que Jesus pediria a Deus. Significa que estamos tão identificados com Jesus, que as nossas ações representam exatamente as ações de Jesus. Vocês entendem isso? Nós precisamos entender isso. Para nós termos esse nível de afinidade com Jesus,
Duas coisas, pelo menos, são fundamentais. Eu quero terminar com isso. Primeiro, você precisa conhecer Jesus profundamente. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer a mente de Cristo. Você precisa ter a mente de Cristo. E você não tem outra saída, você não tem outra forma de conhecer Jesus a não ser pela palavra de Cristo, pela sua palavra. Você precisa estudar a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não tem a mínima chance de conhecer Jesus, e como Ele pensa, e como Ele age, e como Ele decide as coisas. Quanto mais familiarizado você estiver com a palavra de Deus, mais familiarizado você estará com Jesus, e mais chances de decidir as coisas em nome de Jesus você terá. Quando os religiosos da época de Jesus tentaram dar a sua própria opinião sobre questões teológicas, Jesus reprovou esses mestres da lei porque eles não conheciam. Ele disse: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eram os religiosos, eram os líderes religiosos da época. Mas Jesus falou: vocês não conhecem nada, vocês estão por fora, vocês não conhecem as Escrituras. Como é que Jesus pode entregar-lhes as chaves do seu reino, se você mal conhece, e não faz a mínima ideia de como Jesus é, como Ele pensa e como Ele agiria? Jesus se entrega as chaves do reino para quem o conhece bem, para quem é capaz de fazer e tomar as decisões em nome dEle. Aí sim. E uma segunda coisa fundamental, para você receber as chaves do reino dos céus e tomar as decisões, ligar e desligar, você precisa abrir mão da sua vontade pessoal para que seja feita a vontade de Jesus. Você precisa abrir mão da sua vontade pessoal para que seja feita a vontade de Jesus. Ele fez assim. Quando Ele assumiu a forma de um homem, Ele se limitou às limitações que nós estamos limitados. Ele se tornou uma pessoa exatamente como nós somos. Ele tinha essa disposição no coração. Quando Ele ensina os seus discípulos a orar, era assim que Ele ora, assim Ele fazia suas próprias orações. Ele diz: venha o teu reino. Ele ensinou aos seus discípulos: venha o teu reino, o reino dos céus, venha. E seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como ela é feita nos céus. Jesus ensinou seus discípulos a orarem assim. Nós precisamos aprender a orar assim. Deus, o Senhor conhece a minha vontade, mas que o teu reino, o reino dos céus, venha, e que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Nós precisamos aprender a orar assim. Em outras palavras, abra mão de tentar determinar como deve ser a sua vida, a vida dos outros, e comece a aceitar o que Deus quer para você. Comece a crer na soberania de Deus, nos planos que Deus tem para você, na vontade que Deus tem para a sua vida. Eu queria terminar recontando a minha experiência pessoal. E eu preciso, de tempos em tempos, já na última vez que estive pregando aqui, usei a mesma ilustração. De tempos em tempos eu preciso voltar, porque foi um fato tão marcante na minha vida, que foi quando eu descobri que eu tinha um câncer no estômago. Isso faz 7 anos atrás. Foi assim como está sendo para a Andréia, para o Elias, foi
um baque tão grande na minha vida, parece que meu mundo tinha desabado. E eu realmente me senti muito impotente, muito inseguro, com muito medo. E orei a Deus. Naturalmente, eu orei como nós oramos hoje. Senhor, me cura. Senhor, opera na minha vida. Coloca a tua mão poderosa sobre mim. Me poupe desse sofrimento. Muitas pessoas, muitos irmãos queridos, amigos, pessoas que me amavam, que me amam, me cercaram e oraram pela minha cura. Muitos determinaram que eu fosse curado. E eu estava na expectativa de que eu não precisasse passar por nenhuma situação, mas que simplesmente a coisa ia sumir aqui. Eu cria que isso era possível, cria mesmo. Essa era a minha vontade. Os meus irmãos estavam reunidos em nome de Jesus, pedindo algo para Deus, para que Ele realizasse aquilo. Só que Deus não realizou exatamente como nós estávamos pedindo, não. O caminho foi outro, o jeito foi outro, a maneira foi outra. No meu caso, eu estou 7 anos vivo aqui, podendo ministrar a palavra de Deus e podendo viver a vida em toda a sua abundância, perfeitamente, é porque Deus decidiu usar um outro instrumento para me curar. Ele usou a expertise de um médico que estudou e que tinha um domínio sobre o corpo humano e aplicou técnicas que ele tinha tanta experiência, usou os dons que Deus lhe dera, desenvolveu esses dons, aperfeiçoou-se nessas técnicas. Eu passei por uma cirurgia delicadíssima e Deus me curou. E eu tive que aceitar a vontade de Deus para a minha vida e entender qual era a vontade dele. Se Deus não tivesse me curado naquela ocasião, assim, eu estava muito conectado com Jesus, muito, como nunca estive na minha vida. E eu tinha, assim, uma convicção: se naquela ocasião eu não tivesse sobrevivido, eu teria chegado no céu com uma cara de surpresa. Falei, ué, o que aconteceu? Não era isso que estava planejado. Eu ia gostar naturalmente, eu acho que eu ia gostar muito, mas eu tinha uma serenidade de que Deus iria me curar. Como Ele iria fazer isso, eu não sabia muito bem. Como eu gostaria que Ele fizesse, eu sabia. Mas Deus escolheu outras maneiras de fazer isso. Isso é você chegar a esse nível de intimidade com Jesus, conhecer a mente de Cristo e tomar as decisões em nome de Jesus. Eu gostaria que nós declarássemos isso através de uma canção que expressa exatamente o que Jesus estava querendo dizer para Pedro. Reconhecer a soberania de Deus. Eu gostaria de convidar você a declarar isso para Deus. Deus, Tu és soberano sobre a minha vida. Tu és soberano sobre os céus, o reino dos céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, tudo que acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também.
E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Eu quero dizer para você que o que Deus quer ligar e desligar não diz respeito a qualquer coisa que seja movido por raiva, por impaciência, por irritação da parte de Deus para com você. Eu quero dizer para você hoje, nessa noite, que qualquer coisa que Deus queira ligar ou desligar na sua vida, é movido por amor. Deus o ama. E se você está assim, nessa intimidade com Ele, você sabe que qualquer coisa que você pedir a Ele, Ele vai responder com amor, para realizar o plano dele na sua vida, para que você experimente a vontade dele, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E quando nós nos reunimos para pedir algo, nós pedimos sempre nessa submissão à soberania de Deus. Vamos cantar, vamos ficar em pé e vamos ter esse momento. Antes de nós orarmos, nós ainda vamos ter algumas orientações no final do culto, mas eu queria dizer para você, eu espero que você tenha captado o desafio. O desafio para você é conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa se dedicar à leitura da palavra de Deus.
Você precisa ter a mente de Cristo, para que você tenha aquela tranquilidade de quando você for conversar com Deus, você mais ou menos saiba o que Deus está pensando a respeito dessa situação. E você possa orar de tal maneira que a sua oração seja exatamente aquela que Jesus faria. E que Deus responderia como deve ser respondido. Esse é o nosso grande desafio. E agora eu sei, muitos aqui estão passando por circunstâncias difíceis, lutas, e você está orando muito, está pedindo muito, você está querendo que algumas coisas sejam ligadas, e eu quero orar por você para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é a melhor para a sua vida, porque Ele te ama, realmente aconteça e se realize. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque a Tua palavra, ela esclarece. E hoje a Tua palavra foi ministrada nas nossas vidas, e que nós a entendamos com os olhos do Teu Espírito Santo. E eu quero orar, Senhor, pelos meus irmãos que estão enfrentando neste momento lutas, perplexidades, tribulações difíceis. Estão pedindo, ó Deus, desliga determinadas coisas, liga outras. Senhor, atende a minha oração. Senhor, eu preciso tomar decisões, eu quero tomar a decisão certa. Senhor, que a Tua vontade se realize na vida de cada um destes, que eles experimentem o Teu amor, que caso a resposta que o Senhor tenha para eles não seja necessariamente um sim, mas quem sabe um espere mais um pouco, ou quem sabe seja um não categórico, seja entendido por cada um como a melhor vontade que o Senhor tem para cada um. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.